Olá, meus internautas, bom dia! São 10 horas e 43 minutos aqui na cidade do Paulista, Grande Recife, Pernambuco, Brasil. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, sábado, dia 26, do 4 de abril 2025, mais uma semana de vitória, mais um final de semana de triunfo. Isso é maravilhoso, maravilha, maravilha, maravilha. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. Passamos a semana juntos, não é verdade? Aqui e postando sempre as orações da manhã, logo de manhã, de meio-dia, as orações do final da tarde. Olá, Maria, Maria. E nós estamos aqui dando continuidade do nosso estudo de batalha espiritual, terceira parte, Eu fiz a primeira, a segunda e faltava a terceira parte. Nós estamos aqui para a gente estar concluindo. Eu acho que hoje dá para concluir a terceira parte do nosso estudo. E sobre batalha espiritual, Porque a batalha espiritual, ela é real, ela não é fictícia. O mundo espiritual é mais real do que o mundo material. O mundo espiritual, ela é real, Tudo isso que a gente vive aqui é uma matrix, é uma, digamos assim, ilusão de ótica, uma temporada nós vamos passar aqui. Depois que partimos, a Bíblia fala que segue-se ao juízo, Então, por isso que eu sempre falo com os internautas para estarem se aliançando com Jesus, estarem buscando Jesus enquanto é tempo, porque a batalha é real, ela é verdadeira. Não estamos aqui para brincar, Porque nós estamos vivendo uma batalha sem precedente. O inimigo, ele tem atuado em todas as áreas da nossa vida, ele tem atuado na esfera espiritual, no meio da família, dos parentes, e a gente tem visto, ouvido as notícias que não são notícias boas, E tudo isso é ação do inimigo para que a gente tire os nossos olhos de Jesus e fique detido na ilusão que este mundo é. A gente ficou... como reconhecer o ataque espiritual? A gente tem que saber reconhecer o ataque espiritual, porque o inimigo, ele vem com toda a fúria para destruir mesmo a obra grandiosa que o Senhor fez, que é as nossas vidas, a nossa família, a nossa vida. E antes de eu começar, eu quero dar um alô para os meus internautas do canal Caminho da Fé, porque eu gravo aqui no ao vivo
no TikTok e depois eu jogo lá no YouTube. Quero agradecer aos novos inscritos, aos novos seguidores do TikTok, do Instagram, do Facebook, nas redes sociais. O que eu faço de melhor, o que eu sei fazer, é isso que eu estou fazendo, é falar do amor de Deus em meio deste mundo tão perturbado, esse mundo tenebroso, né, que a gente estamos vivendo, este mundo cruel. Nós estamos aqui e o que eu tenho de melhor é falar do amor de Cristo. Mas já está dado o recado, vão lá no meu canal Caminho da Fé Missionária Eli Maria, se inscreva, curta, compartilhe, acione o sininho, né, e compartilhe com outras pessoas que precisam de ouvir essa palavra. Então, como reconhecer ataque espiritual? Identificar um ataque espiritual nem sempre é fácil, pois o inimigo muitas vezes ele age de uma forma sutil. No entanto, há sinais que podemos nos ajudar a discernir quando estamos sob ataque do inimigo, né? Eu fico olhando aqui porque eu estou olhando o meu esboço sobre batalha espiritual e o inimigo ele age sutilmente, ele não age da forma que nós pensamos que ele vem assim para assustar, não. Ele, quando foi tentar a Eva, ele foi disfarçado, ele foi sutil. Sinais comuns de opressão espiritual. Sentimento persistente de culpa, medo, ansiedade sem causa aparente. Então, se você tiver esses sinais, sentimento persistente de culpa, medo e ansiedade, você está sob ataque espiritual. Você está enfrentando uma batalha espiritual. Para isso é muito importante invocar o nome do Senhor. Também dificuldades em orar, ler a Bíblia ou se conectar com Deus. Se você tiver essas dificuldades, você está sob ataque espiritual. Conflito frequente e inexplicável em relacionamento. Você fica nos seus relacionamentos familiares, num relacionamento de trabalho, na igreja, entre seus amigos, né, entre a comunidade, você está sentindo dificuldades, então você está sob ataque espiritual. Sonhos perturbadores ou pesadelos recorrentes. Você está sob batalha espiritual e ataque espiritual. Fadiga espiritual extensa mesmo após descanso físico, aquele cansaço que você sente, aquela situação que você sente de não ter ânimo, mesmo que você tenha dormido, mesmo que você tenha se alimentado, isso significa que você está sob ataque de batalha espiritual. Diferença entre problema natural e espiritual. A gente tem que ter o discernimento se é problema natural ou se é espiritual. Nem todas as dificuldades é um ataque espiritual. Alguns problemas são consequentes naturais de nossas escolhas ou do mundo caótico. Então, muitas vezes a gente diz, eu estou sob ataque espiritual, sem ser. Vou dar um exemplo. Eu compro no cartão, estouro o cartão, faço dívidas e depois não tenho condição de pagar, então eu digo que foi o inimigo. Não foi o inimigo, isso foi eu que procurei. E a outra situação é quando a gente está enfrentando, como nós
estamos enfrentando a situação que o mundo enfrenta, essa situação de muito calor, chuva, problemas naturais. Isso não é ataque espiritual. Vamos ver aqui também. Exemplo, uma doença pode ser resultado de fatores físicos, mas também pode ser usada pelo inimigo para gerar desânimo e dúvida sobre a bondade de Deus. Quando a gente se encontra doente, né, uma doença crônica, uma doença que não tem cura, a gente fica fragilizado. Aí o que é que o inimigo faz? Ele coloca setas inflamáveis, nos ataca para a gente começar a ter pensamentos negativos contra Deus. Né? A gente tem uma referência aqui bíblica, 2 Coríntios 2:11. Paulo nos alerta para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Vamos abrir aqui a Bíblia em 2 Coríntios. Pegue sua Bíblia aí, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque não ignoremos os seus ardios, ou suas tentações, porque o inimigo vem e ele vem com força. Mas para isso a gente não tem que ter medo, a gente tem armas. A gente tem a oração, tem a leitura da palavra, tem o jejum, tudo isso são armas. Vigilância e discernimento temos que ter. Recorrer às estratégias do inimigo, identificar ataques espirituais são passos essencial para viver em vitória. O diabo é real e ativo, mas ele não é invencível. Quando conhecemos as suas táticas, nos mantemos firmes na verdade de Deus, podemos resistir aos seus ataques e avançar a fé. Lembre-se, maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João 4:4. Maior é o que está em nós de que aqueles que estão no mundo. Então nós devemos sim estar vigilante e discernir quando estamos em ataque espiritual. Como vencer a batalha espiritual? A batalha espiritual pode parecer assustadora, mas a Bíblia nos garante que em Cristo em Cristo já temos tudo o que precisamos para vencer. A vitória não depende de nossas forças, mas de autoridade que Jesus nos deu, da comunhão com os outros irmãos e da nossa firmeza na fé. Vamos explorar como aplicar esses princípios em nossas vidas diariamente. Vamos estar explorando. Nós devemos não ter medo da batalha espiritual. Como nós vamos enfrentar? Leitura da palavra, oração, estar em comunhão com a irmandade. Isso é muito importante. A autoridade do crente, do cristão em Cristo. Uma das verdades mais poderosas da batalha espiritual é que, como crentes, devemos ter autoridade sobre o inimigo. Em Lucas 10:19, Jesus disse: eu lhe dei autoridade para pisar sobre serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Essa autoridade não vem de nós, mas de Cristo, que já venceu o diabo na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, e no grego significa tetelestai,
é assinado, a vitória está consumado, somos mais que vencedor. Se nós estamos do lado de Cristo, nós não temos que ter medo de nada, de nem ninguém, porque Cristo nos deu autoridades. Em Lucas 10, 19, eis que eu vos dei autoridade. Como exercer essa autoridade na prática? Declarar a palavra de Deus. É por isso, queridos manos e manas internauta, nós devemos estar sempre com a nossa leitura bíblica diária, porque o que gera a fé em nós é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos declara que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós devemos declarar a Bíblia. Use versículos bíblicos para confrontar as mentiras do inimigo. Vamos dar um exemplo, 6 de Efésios 6. Abra a sua Bíblia em Efésios 6. É no Novo Testamento, Efésios 6. Efésios 6, 10 a 18. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Só se fortalece através da palavra de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os principados das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Estás, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual poderá apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente deve estar citando a palavra de Deus para enfrentar a batalha espiritual. Uma das formas é citando a palavra de Deus, orando em fé. Em Marcos 11, 24, Jesus nos ensina: quando orarmos com fé, recebemos o que pedimos. Ore confiantemente, sabendo que Deus está ao seu lado. Vá orando e vá clamando. Tome decisões aliadas com a vontade de Deus. A autoridade espiritual é exercida quando vivemos em obediência a Deus e rejeitando o pecado. Por exemplo, prático: se você sente medo ou ansiedade, declare em voz alta: Deus não me deu um espírito de medo, mas de poder, amor e moderância. 2 Timóteo 17, né? Então Deus, quando você sentir medo, você vai declarar isso: Deus não nos deu um espírito de medo. Use a autoridade de Cristo para resistir o inimigo. A importância da comunhão da igreja. Devemos estar com a irmandade. A batalha espiritual não deve ser enfrentada sozinha, não. Devemos nos congregar. A Bíblia enfatiza a importância da comunidade cristã como uma fonte de apoio, encorajamento e proteção. O papel da comunidade
cristã no combate espiritual. A igreja é o corpo de Cristo e juntos somos mais fortes que isolados. Eclesiastes 4:12. É depois de Provérbio. Vamos lá, no Velho Testamento. Eclesiastes 4. Quatro, 12. E se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então não devemos ficarmos isolados, não querendo se congregar, porque o corpo de Cristo, a igreja do Senhor como corpo, não é templo, não é denominação, não é CNPJ, é corpo. Então ele é muito importante para a gente vencer as batalhas espirituais. Quando nos reunimos, experimentamos a presença de Jesus, como ele promete em Mateus 18:20. Porque onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Como a comunhão fortalece o cristão? Apoio mútuo, outros crentes podem orar por vós, encorajando-los e ajudando-los a discernir ataque espiritual. Prestação de contas, a comunidade nos mantém responsável a nos ajudar a evitar erros que podem abrir porta para o inimigo. Unidade na oração. A oração coletiva tem um poder especial. Atos 12, 5, 17. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Atos 12. É muito importante a gente estar se congregando, porque o cordão de 3 dobras não se quebra fácil. Então, a gente, quando enfrenta a batalha espiritual sozinho, a gente não vence, a gente tem a irmandade. Atos 12, de 5 a 17. Pedro, pois, era guardado na prisão. Veja essa história, quando os irmãos estão orando na igreja. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Certo? Contínua oração. Então, o que foi que aconteceu? Ali Pedro houve um milagre sobrenatural. Quando um anjo veio, entrou nessa esfera, vamos continuar, dessa matrix e foi até lá, onde Pedro estava. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta da guarda da prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocado a Pedro no lado, o despediu, dizendo, no versículo ainda 7, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Então Pedro estava acorrentado de um lado e do outro entre 2 soldados. E disse-lhe o anjo, cinge e ata as tuas sandálias, e ele o fez assim. E disse-lhe mais, lança as cordas a tua capa e segue. Lança as costas a tua capa e segue. E saindo seguiu, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Então Pedro pensava que aquele sobrenatural era uma visão aberta que ele estava tendo, mas não era, era um sonho, mas não era.
esse anjo veio para essa esfera material e foi soltar Pedro ali. Por quê? Porque a Irmandade, a igreja, corpo de Cristo, estava orando. Então nós não podemos enfrentar a batalha espiritual sozinho. Manter-se forte e firme na fé. A fé é a base da vitória na batalha espiritual. Sem fé é impossível agradar a Deus, como Hebreus 11:6. A fé é o firme fundamento de coisas que não se vê, mas que se espera. A importância da leitura da palavra, da Bíblia e da comunhão com Deus. A palavra de Deus é nossa espada espiritual, como lemos em Efésios 6:17. Ela nos fortalece, nos guia, nos ajuda a discernir as mentiras do inimigo. A comunhão com Deus através da oração e da adoração nos mantém conectados à sua fonte de poder. É por isso que sempre eu estou dizendo aos meus queridos internautas, façam uma aliança com o Senhor Jesus, aceitando Ele como Salvador e Senhor da sua vida. E os que estão afastados dos caminhos do Senhor, renove sua aliança. E os que estão se congregando, comece a buscar e a pedir proteção ao Senhor e ter comunhão com o Senhor, porque isso lhe agrada. Só podemos ter comunhão com o Senhor se a gente começar a buscá-lo e assim enfrentar a batalha espiritual. Temos aqui uma referência bíblica em Tiago 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa passagem nos ensina que a resistência ao inimigo começa com a submissão a Deus. Só vamos vencer a batalha espiritual se a gente se sujeitar a Deus. Se a gente não se sujeitar a Deus, nós não vamos ter vitória na batalha espiritual. Amém? Continuando. Quando nos humilhamos diante de Deus e nos aproximamos dele, ele nos exalta e nos dá força para resistir. Essa humilhar-se diante de Deus é orar, chegar diante dele e dizer: sem ti nada eu posso fazer nesse mundo. Meus queridos irmãos internautas, meus amigos nas redes sociais, eu não sei como é que a pessoa consegue viver nesse mundo de horror sem ter intimidade com Deus. Porque tá difícil viver aqui nesta terra. Tá perigosíssima. Por isso que sempre eu digo: busque a Deus, busque ao Senhor, apresente sua família a Deus, porque se você não fizer isso, você estará fadado a ser derrotado pelo inimigo. Se eu fosse aqui dar os exemplos de família que está destroçada pelo inimigo, passaríamos o dia todo aqui falando, não é verdade? Famílias que o inimigo está lutando, famílias envenenadas, mãe matando filho, filho matando pai, pai matando esposa, esposa matando esposa, esposa matando esposo. Então tá um destroço, amigos sendo contra amigos, até no meio cristão, escândalos sobre escândalos. Sabe o que é isso? Porque não tem um alinhamento com Deus, não tem uma intimidade. Como manter-se firme? Lendo a palavra de Deus diariamente. Medite nas Escrituras e deixe que ela molde seus pensamentos e ações. Ore sem cessar, porque o Senhor já nos disse: orai sem cessar. Mantenha uma vida de oração constante, buscando a presença de Deus em todos os
momentos. Vivam em santidade, afaste-se do pecado e busque uma vida que glorifique a Deus. Vamos ver um exemplo prático. Quando enfrentar uma tentação, lembre-se de Tiago 4:7. Submeta-se a Deus em oração, declarando sua palavra e resistindo o diabo com firmeza, e ele vai fugir de nós. Vivendo em vitória. Temos que viver em vitória. Como assim, missionária? Porque a gente está do lado do vencedor. Foi ele que disse lá na cruz do Calvário: Tetelestai, está consumado. Foi o único nessa esfera material e em todo o universo que tomou a chave da morte e do inferno. Mais ninguém. Foi o único que ao terceiro dia ressuscitou. Morreu na cruz para me salvar e te salvar, e ao terceiro dia ressuscitou. Foi o único que foi assunto ao céu, visto por todo mundo pelos anjos. Então devemos ter uma vida de triunfo, de vitória em Cristo. Vencer na batalha espiritual é possível quando reconhecemos a autoridade que temos em Cristo. Nos apoiamos na comunidade da igreja e mantemos nossa fé firmada em Deus. A batalha já foi vencida por Jesus na cruz e Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para vivermos em vitória. Portanto, revestimos da armadura de Deus em comunhão com os outros irmãos, a irmandade, e ficamos firmes. Você pode enfrentar qualquer desafio espiritual com a confiança e a coragem, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. O Senhor nos dá a vitória. Eu já tenho 4 décadas que sirvo a Jesus. Enfrentei grandes batalhas, não foi pequenas não, grandes. Sobretudo de abandono, de desprezo, quando o meu ex-marido, né, ele estava na caminhada, era um pastor, e ele deixou tudo, né? Eu tinha 36 anos, ele deixou tudo. Deixou Jesus, deixou o ministério, deixou a família, né, por outra pessoa. Então, eu enfrentei a batalha assim, reída. Eu estou de pé hoje pela misericórdia de Deus. De mim mesmo, eu só tinha as reservas de leitura bíblica e de oração, mas eu não tinha força para nada. E aí foi onde eu tive mais experiência sobrenatural. Eu estava ainda no seminário, eu era uma seminarista e eu era escalada para estar ali sendo seminarista itinerante num lugar chamado Baía da Traição, em Paraíba, né, onde tem umas tribos indígenas. E o meu seminário era na Paraíba, Campina Grande. E eu tive grandes experiências. Eu estava de um jeito, só o pó da rabiola. Só o pó da rabiola. Eu botei aí no TikTok a experiência que eu tive aos 9 anos de idade. Depois, você que está me ouvindo, você do canal Caminho da Fé, vá lá no meu TikTok e na minha conta, né? E o anjo, com 9 anos de idade, eu tive essa revelação do anjo, mas foi em sonho, não foi como a de Pedro. Foi o que me manteve em pé, a minha chamada para a salvação e minha chamada ministerial. Foi.
E eu vi voz, eu vi as duas vozes, eu vi a voz do inimigo, quando ele falava no meu ouvido, vá lá para você. Eu estava no centro de Campina Grande, quem conhece sabe. Eu estava na Praça da Bandeira, e tinha um prédio enorme, e o inimigo falou ali para mim: suba naquele prédio e se jogue dali, que essa dor, essa angústia, essa amargura, essa luta vai passar. E no outro ouvido, eu sei que era o Espírito Santo, dizendo só isso para mim: saia daqui agora, corra, vá para sua casa. E ali, do centro de Campina Grande, a Praça da Bandeira, para a minha casa, que eu morava no Monte Santo, dava uns 30 minutos, eu acho, a pé, ou mais. Creia você ou não, cheguei em 15 minutos em casa. 15 minutos. E ele tinha mandado um enviado para mim, naquele dia ali na praça. Porque tem assim, quando você está numa batalha e você está enfrentando a batalha, ainda tem os que saem da prateleira do inferno, os enviados de Satã. Pode acreditar, eu não vou forçar você a crer não, porque isso é questão de fé. Eu só lhe digo uma coisa: olhe para o que está acontecendo no mundo, olhe, diga que essa miséria que está acontecendo no mundo é de Deus? Não, é influência do maligno, porque os homens não creem no Senhor Jesus Cristo, então dá legalidade. E ali, antes de eu ouvir a voz do inimigo, um enviado da prateleira de Satã chegou junto de mim. Eu estava com um relógio que meu ex-marido tinha me dado no meu aniversário, e aquela pessoa chegou junto de mim e disse: missionária, é bonito esse relógio seu, né? Quem me deu? Eu disse: foi meu marido. Ele deu o mesmo relógio à amante dele. E foi ali que eu ouvi a fala do inimigo. E foi ali que eu ouvi a fala do Espírito Santo, mandando eu vazar dali, sair dali com muita pressa. Porque senão, hoje eu não estaria aqui conversando com vocês. Mas eu saí vencedora, né? Porque nós estamos do lado do vencedor. E você pode até fazer perguntas. E você me pergunta: e você é feliz, missionária? Sou. Deus abriu os meus olhos e viu que tudo isso é efêmero. É por isso que eu estou dizendo ao meu querido internauta, viu? Se alinhe com Deus, se aliance com Deus, porque tudo isso aqui é fadado a falhar, mas Deus não. Tem uma passagem em Isaías, o Velho Testamento, que diz: pode até uma mãe se esquecer de um filho. Aí Deus diz: mas todavia eu não me esquecerei de vocês. Eu estou aqui, já vou completar os meus 64 anos, trabalhando para o meu Jesus. Há 3 décadas que eu sou missionária e eu sou feliz com Jesus. Isso é o importante. Vamos ver algumas perguntas que são frequentes na batalha espiritual. A batalha espiritual é um tema que gera muitas dúvidas e questionamento. Para ajudar a esclarecer alguns pontos, vamos responder algumas perguntas. A batalha espiritual é real ou simbólica?
já que vocês não fazem a pergunta, eu mesmo faço e respondo. Essa é uma das perguntas mais frequentes sobre o tema. Eu estou lendo aqui meu esboço, né? Porque a minha mente, ela pode falhar. A batalha espiritual é real ou é apenas uma metáfora para as lutas internas que enfrentamos? Vamos ver a base bíblica dessa resposta. A Bíblia deixa claro que a batalha espiritual é real. Em Efésios 6,12, Paulo afirma: pois as nossas armas da nossa milícia, pois nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo em Efésios 6,12, ele nos fala, nos declara que nós não temos que lutar contra pessoas, não são pessoas. Então, se você está enfrentando uma batalha espiritual dentro da sua família, com o seu cônjuge, com seus filhos, feche a boca, que é mais vitorioso. Porque quando eu e você feche a boca, Deus abre a boca dele. Ele age. Você só ora e olhe. Fecha a boca, né? Outro exemplo, incluindo a batalha espiritual. Daniel, o príncipe da Pérsia. Então ela é real. Lá no livro de Daniel 10, versículo 12 e 13, a vitória de Jesus sobre o diabo. Mateus 4, 1 a 11. Então a gente viu aqui em Daniel, ele orou 21 dias. E o pau estava quebrando nas regiões celestiais. Entre quem? Miguel, e contra o príncipe da Pérsia e outros príncipes. Foi batalha, espada. Pelos olhos da fé eu posso ver os Trinidade, os fogos saindo da espada dos anjos. Pode crer. Um livro que eu vou indicar, mas alguns teólogos dizem que é fictício. Ele tem até em audiobook. Esse Mundo Tenebroso, mas o livro, ele tem eu não estou sabendo dizer, audiobook, que é o livro, e tem uma novelazinha no YouTube sobre o livro, Esse Mundo Tenebroso. Ele tem 400 e poucas páginas, se eu não estou... se não me falha a memória. Mas quando eu comecei esse livro, eu li dentro de 3 a 4 dias. Me tranquei dentro do quarto e li. Aí foi que, esclareceu. Se é fictício ou não, ele lhe esclarece muito bem. E tem uma parte no livro sobre um homem que queria estrupar a esposa do pastor. Aí no livro fala que os demônios de estrupo entram dentro daquele mendigo que estava ali e vai para o carro da pastora para querer violentar ela. E vem os anjos e combate porque o esposo dela estava orando. É muito bom esse livro, vai abrir sua mente. Segundo, a experiência cristã. São as perguntas que eu peço para vocês me perguntar, mas como vocês não me perguntam, e eu faço e pergunto. Muitos crentes ou cristãos ao longo da história relatam experiências de confronto espiritual com opressão, libertação, intervenções divinas. A batalha espiritual se manifesta em batalhas contra a tentação, dúvida, medos e outras formas de ataque espiritual. Onde é que acontece o campo de batalha? É a mente.
é a mente. Tem a nossa batalha contra nós mesmos, que essa carne para nada serve. Olha, deixa eu dizer um negócio aqui a você. Eu só estou com 2 pessoas na live, mas não tem problema não, que vai lá para o YouTube e os irmãos lá do Facebook e depois outras pessoas no TikTok, que eu vou baixar esse vídeo para ficar na galeria. Olha, escuta só. Essa carne aqui, ela só obedece, sabe com quê? Com jejum, com oração. Ela esperneia. Faça um propósito com Deus, peça força. Senhor, me ajuda a jejuar. Comece com pouco. Mesmo que você seja hipertensa, seja diabética, mas aí você separa os comprimidos, o copo com água, e só poder jejuar 2 horas a partir do meio-dia. A hora que você se acordar, não, meio-dia não. Você começa o jejum meia-noite. Meia-noite. Quando você se acordar, fica 1 horinha, se for muito doente. 1 hora. Entrega o jejum. Se você puder fazer até meio-dia, um jejum de 6 horas, faça. Se você puder fazer de 12 horas, faça. Quando você começa a jejuar, a sua vida espiritual, ela fica abrangente, né? A batalha espiritual é real, mas não precisa ser motivo de medo. Em Cristo nós somos mais de que vencedor e vitoriosos, né? E Ele nos deu as ferramentas necessárias para enfrentar essas batalhas. Hoje, sabe, deixa eu dizer um negócio a vocês. Tempo de crente não salva ninguém, mas traz experiências. Se eu no passado tivesse a maturidade, a experiência que eu tenho hoje, eu tinha sofrido bem menos. Eu tinha sofrido bem menos. Porque às vezes a gente é que nem peru. Sofre, morre na véspera, né? Se a gente tem um Deus que é poderoso e vitorioso, que gritou lá na cruz, Jesus, tetelestai, está consumado, e venceu, então nós não temos que temer, né? Sinais e sintomas comuns da batalha espiritual: sentimento pessimista, medo, ansiedade, culpa, desânimo, né? E nós vimos isso como conflitos relacionados, brigas frequentes, inexplicáveis, com familiares, amigos, irmãos da igreja, porque nós estamos enfrentando uma batalha espiritual e devemos ter discernimento, que não é contra as pessoas. Dificuldades espiritual, bloqueio na oração. Você já passou por isso no início, quando a gente vai orar? A gente está ali orando, daqui a pouco está pensando no feijão da manhã, o que vai fazer o pagamento da conta de luz, não é isso? Ou que a gente está dormindo assim, cochilando, não é isso? O joelho dói, se for orar em pé, cansa, se for sentar, isso daqui dá uma fadiga. Sabe o que é isso? Os bloqueios da batalha com sua própria carne. Mas se for para televisão, ou se for para ficar na rede social, passa horas, entendeu? Então é a batalha. Bloqueio na oração, falta de interesse na leitura bíblica, ou distanciamento de Deus. Isso são sinais da batalha espiritual. Conflito de relacionamento com famílias, na escola, na igreja, no trabalho, né? E como responder? Orando, lendo a palavra, né? E tudo isso a gente vai enfrentando sobre a batalha espiritual na nossa vida. Agora vamos para a referência, as referências. Eu quero chegar já no final,
certo? As referências final em Romanos 8:7, Paulo declara: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a nossa certeza, não importa quão intensa seja a batalha em Cristo. Já somos vencedores, Ele nos amou, nos resgatou e nos deu vitória. Portanto, vamos nos levantar hoje e nos revestir da armadura de Deus para estar assim vencendo a batalha espiritual. Nós somos mais que vencedores. Nós somos. Amém? É real a batalha espiritual. Só vamos se livrar da batalha espiritual quando a gente partir dessa esfera. Vou também indicar para você ler um livro e assistir o filme O Peregrino. Aí você vai entender como é a nossa jornada cristã aqui. Então, enquanto a gente tiver vida, o inimigo vai ficar nos tentando, ele vai ficar batalhando contra as nossas vidas, mas eu costumo dizer, aquele que está em Cristo, né, não deve ter medo. O inimigo só se levanta para duas coisas, ele só tem dois trabalhos: se levantar e cair. Em Jeremias 29:11, porque eu sou que conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Fique com esse versículo, não tenha medo da batalha espiritual. E se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e se você está afastado, faça essa oração comigo, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar, eu creio que os meus pecados foram perdoados pelo poder do sangue de Jesus, eu creio que ao terceiro dia o Senhor ressuscitou e foi assunto ao céu, e eu creio que o Senhor um dia vai voltar para nos levar. Eu nesta tarde te aceito como Senhor e Salvador da minha vida, que reine na minha vida e na vida da minha família, em nome de Jesus. Amém. E para você, meu querido internauta, que está afastado dos caminhos do Senhor, cuide-se voltar logo para Jesus, porque Ele está já organizando o seu povo para arrebatar a sua noiva. Amém? Deus abençoe a todos. Amo vocês. Vou deixar este vídeo aí, depois que eu baixar ele, colocar lá no canal Caminho da Fé e nas outras redes. Tenha uma tarde de vitória na vida de vocês, na vida da família de vocês, viu? E não tenha medo, porque nós estamos no lado do vencedor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre vocês e a bênção redentora de Jesus esteja sobre sua vida e a vida da família de vocês. Amo vocês, um beijo no coração de vocês. Amém?